O exame é não invasivo, ele não sente nada. O que a gente está fazendo aqui é aplicando as 4 tecnologias, tá bom? Tá. Então veja, uma das tecnologias é jogar uma corrente elétrica de 1,28 volts, que ele não percebe nada, é imperceptível. Só que a gente vai estimular as glândulas sudoríparas a transpirarem. Isso chama teste sudomotor. Ele está indicado no último Consenso Internacional de Toronto para fazer diagnóstico precoce de danos periféricos, seria assim, de danos de fibras finas C amielínicas, que são elas que são as responsáveis por aquela feridinha úlcera e amputação. Então a gente, quando faz esta parte da resposta sudomotora, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de um problema das glândulas sudoríparas, das fibras finas C, que leva uma feridinha, aí uma amputação de um pedaço do dedo, depois o pé, depois a perna, num paciente diabético que não tem o seu diabetes controlado, ok? Então esse é um teste muito importante, que é feito nos Estados Unidos, porque lá você tem esse exame na tabela deles, nos sistemas de saúde deles. E aqui no Brasil, não existe esse exame contemplado, nem no SUS, nem na tabela da AMB. Então o que acontece? A gente deixa de fazer o teste sudomotor, o diagnóstico precoce daquele risco de ferida, úlcera e amputação. Então isso é uma revolução, é um avanço no pensamento da saúde pública aqui no Brasil. Então a pessoa que tem a diabetes, se fizer o controle através dessa tecnologia, consegue se livrar da amputação, doutor? Consegue identificar o risco, o quanto o diabetes danificou as fibras autonômicas. Serve também para controlar toda a glicemia dessa pessoa, né? O conhecimento desse assunto, e isso evita uma futura úlcera, uma futura ferida e uma amputação. A porcentagem de massa gorda dele também está um pouquinho aumentada. Olha aí, Evandro, acho que está com uma barriguinha aí, né? Tem uma barriguinha, e esse começo da barriguinha, esse começo de ganhar peso, é que todo o problema futuro que vai levar ao diabetes tipo 2. Olha, né? só. Agora, no screening aqui da resistência à insulina, que é do pré-diabetes, a gente vê que ele está no limite superior final da normalidade. Então isso é um alerta para o Evandro, que deve procurar primeiro manter hábitos saudáveis de saúde, né? O exercício físico, então a academia, o educador físico é fundamental aqui, uma nutricionista para ajudá-lo a entender o que ele pode, o que ele não pode comer, não porque ele é doente, ele não é doente, mas ele está no limite superior da normalidade. Daqui a pouquinho entra na resistência à insulina. Então, para evitar isso, o nutrólogo, o endocrinologista ou o nutricionista pode ajudá-lo, ok? Tá Mas o Evandro é muito saudável, não tem risco de rigidez arterial, né? Acho que uma coisa interessante para a gente falar também hoje no programa e fazendo esse exame é sobre o medo, né, doutor? Que as pessoas ainda têm de fazer um exame para ver se está tudo bem, ou então o medo de descobrir que tem alguma coisa, né? É mais ou menos a gente tem medo porque diagnóstico precoce é saúde. Olha, diagnóstico precoce é a chance de você se livrar de um problema. Então, essa história, não vou fazer porque tenho medo, significa tirar a possibilidade do diagnóstico precoce, tá certo? E evitar danos futuros, e custos futuros, e uma tristeza envolvida quando o assunto é mais sério. Exatamente, né? Tá certo. Mas a doença comum hoje, o dia a dia nosso, a doença da humanidade hoje, tanto que diabetes nem é uma epidemia, ela é uma pandemia. Por que pandemia? Todos os países do mundo. Todo lugar do globo, né? Hoje nós somos o 8º país do mundo em número de diabetes. E em 2025, 30, a previsão é que a gente seja o 6º país do mundo. Isso, então, a gente tem que realmente controlar e detectar precocemente é a grande saída. É a grande saída econômica, isso diminui custos no sistema de saúde, é qualidade de vida. Então, diagnóstico precoce é o que é mais importante.